E aí, meus irmãos, tudo bom? Graça e paz. Estamos aqui novamente no nosso podcast. E hoje o pastor Luiz vai abrir o coração para vocês. Ele vai falar coisas relevantes sobre a nossa espiritualidade. Né, pastor Luiz? Com certeza. Boa noite a todos. Estamos aqui nesse início de noite para falar mais algumas coisas e sobre algumas decisões que precisamos tomar na nossa vida, né? Hoje a gente estava conversando bastante, nós tivemos uma pequena viagem juntos, né? E na nossa conversa falamos sobre jovens, né? Sobre mocidade, sobre o futuro da igreja, o presente da igreja e a história da igreja, né? E estou aqui à disposição. Pode perguntar. Pastor, então, hoje o jovem ele está muito desesperado em relação a casamento, a namoro, a vida sexual. Qual é o conselho que o senhor dá para esse pessoal aí que está nessa idade, da flor da pele, e que está com a expectativa muito forte em cima de um casamento, e acha que o casamento é a cereja do bolo do cidadão? O que o senhor pode dar de conselho para... Essa visão de hoje, né? Não é hoje, sempre foi assim. Sempre o jovem, sempre o homem, a mulher, né, a moça, sempre tiveram essa visão do casamento, as questões hormonais e de pulsões, né, dos impulsos fisiológicos, sempre teve presente na vida da igreja e na vida da sociedade como um todo. Nos nossos dias de hoje, isso fica mais latente pela questão do pudor, né? Havia um pouco mais de pudor, havia um certo cuidado, né? Hoje a juventude, ela é uma juventude que ela é levada por várias emoções, vários influenciadores, né? Num tempo não muito distante, no seu tempo. Eu me lembro quando você chegou na igreja a primeira vez. Sua primeira experiência na igreja não foi num culto. Sua primeira experiência na igreja foi em um dia que você foi na igreja para conversar comigo. Seu pai havia batido um papo comigo numa sexta-feira à tarde, né? A gente conversou bastante. E aí eu pedi para ele convidá-lo, né? Ele me falou sobre você, sobre seu irmão, sobre a família. E eu pedi para ele te convidar. E eu me lembro que a primeira experiência nossa, nosso primeiro contato, primeiro dia de contato, você conversou comigo, falou sobre sua vontade de aprofundar mais na música, falou sobre os seus estudos, você estava ali iniciando a faculdade, né? Primeiro aninho de letras. Quantos anos você tinha? 21. 21 anos. Então, era um jovem recém, né, saído das fronteiras do lar. E aí eu te levei aquele dia para casa. Depois da nossa conversa, eu te levei para casa. Eu me lembro que eu entrei... Foi uns dias depois. Uns dias depois. Um dia depois, foi depois de um culto de jovens. Tava o Zezé, tava uns outros rapazes lá da igreja. Aí ligaram pro senhor e falaram assim: vamos lá na casa do pastor. Eu falei: mas o pastor atende? Opa. E aí vocês foram para casa, né? Isso. Então, e a gente conversou bastante, passou um café, te levei para uma biblioteca, né? Abri um baú e falei: olha, o que eu posso te dar é isso aqui, é te abrir a porta do conhecimento. E assim eu venho fazendo há muitos anos com todos os jovens, né? Me lembro a primeira vez que eu tive a oportunidade de ter, ainda na minha adolescência, com um representante comercial, e ele era genro do vizinho da minha mãe e a gente conversava muito. Ele tinha uma certa deficiência, mas ele trabalhava muito, muito mesmo. Não fazia daquela deficiência uma desculpa, ele tinha tido paralisia infantil. E a gente conversava bastante, ele falava muito sobre comportamento do jovem, comportamento do homem, comportamento do adolescente, e aprendi muito com aquele senhor. E norteou algumas coisas na minha vida.
E isso eu transmiti para a igreja, transmiti para os jovens, do qual estavam na igreja desde o início. Então, ao contrário do que muito a gente vê vários orientadores, vários influencers, para que você vai gastar fazendo uma faculdade? Por que você vai perder seu tempo fazendo uma faculdade? Não, eu faço sempre o contrário. Eu sempre orientei os jovens da igreja a estudar. Sempre orientei os jovens da igreja a fazer uma boa faculdade ou, no mínimo, um bom curso técnico, né? Meu filho que o diga, está aqui. Ele sabe o tanto que eu peguei no pé dele, né? Podia ter um microfone para ele falar agora, né? Então, é um menino que passou apertado na mão do pai porque vai estudar, né? E essa juventude sempre teve essas pulsões. E a gente sempre tentava canalizar isso para os estudos, para o pertencimento, para o envolvimento na igreja e nas coisas que consideramos aí norteadoras para a nossa vida enquanto vida cristã. E, para honra e glória de Jesus, né, a grande maioria, né, se formou, né? A gente tem aqui uma figuraça na igreja, que é o Zezé, né? O Zezé é praticamente um filho, né? Todo mundo acha que o Zezé é uma pessoa diferenciada, né? Outros acham que o Zezé é um homem já idoso, de cabeça branca. Ele está com os fios brancos, mas o Zezé é um jovem rapaz, que está comigo desde quando era O Zezé foi um dos fundadores da igreja, né? Zezé foi um dos fundadores. Zezé era um garotinho muito pequenininho. Quando o senhor abriu a igreja, o Zezé já estava. O Zezé fez parte da primeira leva de membros, né, de crianças da igreja, e cresceu na igreja e foi orientado, norteado na igreja, assim como a maioria. A grande massa que está aqui, outros que hoje não estão mais na igreja, que faz parte da história, né? Eles até estão ou em outras cidades ou em outras igrejas, mas cresceram aqui dentro sendo norteados. Então, esse é um fato, né? Contra fatos não há argumentos. Eles foram orientados, participaram de reuniões, participaram de seminários, participaram de eventos de jovens, participaram de cursos, de encontros e cursos bíblicos e cursos também para que eles tomassem decisões na vida, né? A gente sempre tem um hábito de orientar os casais antes do casamento. Então, essas coisas foram crescendo e essa moçada foi tomando esse rumo. Qual que é o grande problema hoje, pastor Diego? Nós tivemos aí várias mudanças nas nossas leis, nas nossas legislações e também as gerações novas, né? Uma nova formatação, pais, assim como eu, como outros pais, que sempre tem aquele sonho de dar para os filhos aquilo que nunca teve. E, consequentemente, dar uma liberdade ou tomar algumas atitudes e decisões equivocadas. Alguns cobram demais, eu creio que cobrei demais, outros cobram de menos. E nós temos uma geração muito complexa, uma geração de jovens, que isso é um reflexo da própria sociedade, né? Hoje, a adolescência, que era aí até os 17, 18 anos, está, segundo as organizações, aos 24 anos de idade. Mas nós temos agora uma nova modalidade, nós temos os adultos adolescentes, né? Homens e mulheres que estão deixando o casamento, que casaram aí na minha época, casaram aí um pouco antes, um pouco depois, que agora estão tendo um comportamento adolescente. Ou seja, aquela adolescência, aquele período de adolescência que não viveram, né, nos seus 12 até os 17 anos, agora aos 45, 50, 60 anos estão vivendo, né, uma adolescência, um comportamento radical, autocentrado, egocentrado, e tomando atitudes equivocadas ou atitudes radicais que às vezes não conseguem sustentar, e aí vem todas as frustrações, as ansiedades, vem as depressões, vem os picos de conflito familiar, conflito social, conflito financeiro. E no meio de tudo isso está a nova safra de jovens e adolescentes. Então, que estão vendo a sexualidade aí aflorada, a sexualidade de forma liberal, até mesmo libertina,
e eles vivem no meio disso. Então, os jovens hoje que conseguem se guardar num casamento, conseguem se guardar na relação, que entende o que é o pecado, entende o que é a fé, principalmente, e estou falando aqui para o nosso público, tá? Para aqueles que entendem o que a gente está falando sobre não ter, né, relações sexuais antes do casamento, que seguir princípios e valores norteadores da palavra de Deus, né, que a palavra de Deus nos ensina, não ter um comportamento libidinoso, não ter um comportamento desrespeitoso, e não se dá a lascívia, a imoralidade e outros afins que a gente encontra lá como obras da carne. Mas nós temos um componente, nós temos uma geração muito inteligente, uma geração hiper descolada, uma geração hiper antenada com tudo que está acontecendo, mas uma geração que não consegue tomar decisões. E quando toma as decisões, são decisões que causam danos, às vezes, irreparáveis para as suas vidas. E isso faz com que a igreja acaba tendo também um reflexo disso. Nós vemos jovens nos nossos dias, principalmente na nossa igreja, nós temos vários jovenzinhos, várias jovenzinhas, né, vários meninos e meninas, rapazes, né, e moças, que têm seguido a fé, que têm lutado, que têm se mantido fiel, que têm se mantido se guardando um para o outro, ou, né, às vezes as pessoas falam, é uma utopia. Não é utopia. Se for utopia, sempre foi. Não era fácil para mim quando era jovem, né? Eu tenho 47 anos de casado, vou fazer esse ano 28 anos de casado. Entre casamento, noivado, né, e namoro, são quase 30 anos juntos, né? E não era fácil esse assunto, essa discussão na minha época, e não é fácil hoje. A questão é, que escolha eu vou fazer? Então, a santidade, ela sempre é uma guerra na vida do cidadão. Seja na... É uma guerra se a gente fizer dela uma guerra. Sim. Entendeu? Não é uma questão de guerra. Às vezes a gente cria batalhas e cria guerras. Sim. Né? Não, eu falo na questão de luta espiritual. Carne, mas essa dicotomia, né? Essa batalha dicotômica lá de Gálatas 5,16, né? A carne deseja que é contrário ao espírito, o espírito deseja que é contrário à carne, de forma que isso se opõe, para que não façais o que quereis, está bem translúcido, né? É para que você não faça o que quer. O que é amor? Né? Eu já arrumei muito conflito dentro da igreja por causa dessa discussão do amor, né? Porque a gente fala, olha, o amor, ele não é um sentimento em si, mas ele também não é só ações em si, porque lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando vai falar do amor, né? Ainda que eu falasse na língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa, como símbolo que tine. E aí começa a falar sobre, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribuísse meus bens para o sustento do pobre, está falando de ações. De ações de distribuição, de colocar-se na... E aí fala, ainda que eu fizer tudo isso, não tiver... É possível você contribuir, você ajudar uma pessoa, você dar dinheiro para ela, você dar casa para ela, dar comida para ela, e não ter amor? É possível. Então, é como um livro do Cortella. Por que você faz o que você faz? Qual o sentido disso? É o porquê. Sim. Eu faço porque eu gosto de fazer. E eu não faço porque eu vou esperar retribuição. Né? Quantos jovens aprenderam, cresceram, a gente deu instrução, construíram suas vidas, construíram suas famílias, construíram suas casas... Né? A gente foi orientando, a gente fala aí, toma o Zezé, mas a gente tem outros jovens aqui, como o Obreiro, né? Quem é da igreja sabe de quem a gente está falando, né? Que quando eu tive a oportunidade de conversar com eles e com os seus cônjuges, eu incentivei-os a comprar suas casas,
Eu me lembro, seu irmão, certo dia, seu irmão brincando comigo, eu tinha dado um conselho para ele, para até então, né, a esposa, mas tinham recém-casados, eu dando conselho para eles comprar uma casa, e ele sabe como que eu sou, né, meio sisudo, e eu cheguei e fui dar uns conselhos para ele, ele falou, não, eu estou seguindo um cara aí da rede social, e eu vou pegar os meus investimentos, minhas economias, eu vou investir aí numa dessas criptomoedas, né? Rapaz, aquele dia eu fiquei bravo. Pensa num homem que ficou bravo. Foi dormir triste, chefe? Fui dormir nervoso, cheguei em casa bravo, falei com a pastora, falei, olha, é complicado você dar conselho para quem não quer, né? Às vezes o copo está cheio, e ele estava brincando comigo, porque ele em segredo, ele estava fazendo tudo aquilo que eu havia dito a ele para fazer, né? E aí quando ele assinou os documentos, ele veio com tudo aquilo e brincou comigo e me falou, olha, eu estava seguindo só queria ver o seu jeito. Porque tem gente que acha aqui que quando eu fico bravo, eu fico diferente, ele leva como uma gozação, né? Uma piadinha. Porque a gente sente, a gente quer o quê? Como sacerdote, como pastor, você vê o membro, você vê a pessoa que cresceu dentro da igreja, né? Aqui tem várias pessoas que estão comigo aqui há 23 anos, né? Um pouco mais, outros um pouco menos. E tem muita gente aqui na igreja que está com a gente aqui há quase 2 décadas e meia. Eu estou ficando velho. Ou seja, entre ministério, pastoreio, tem aí muito tempo, né? E eu vejo esses jovens crescer, né? E ver esses jovens hoje com as suas casas, seus carros, né? Terminando faculdade, né? Como a esposa do Zezé, e a gente vê o futuro, né? Acompanhar a própria, né? Temos aqui o pastor de jovens, o Douglas, que Deus me deu a graça de interferir diretamente na vida dele, um jovem que estava desviado, né? Que havia se perdido e foi encontrado, e consegui discipulá-lo e fazer, e Deus me deu a graça dele retribuir o favor. Então a gente vê jovens que tiveram as mesmas tentações que os jovens de hoje. Com qual diferença hoje? Hoje a oferta sexual ela está mais latente, a oferta de pornografia está mais latente, a inserção a produtos, né? Seja pelas redes sociais, seja pelas mídias televisivas ou radiofônicas, a coisa tem tomado um rumo perigoso, né? Me lembro que a gente estava hoje numa cidade aí, nós dois, e tinha uma tela passando eu olhei para aquilo, senti nojo daquilo, era tanta idiotia, tanta porcaria aparecendo na televisão. Eu falo, como que pode uma pessoa se permitir jogar isso tudo para dentro do cérebro dela, né? Mas é os sinais dos tempos. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 14, né? Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Mas aí a gente vê, né, lá Mateus 24, quando fala sobre os sinais dos últimos dias, né, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, pai contra seu filho, filho contra seu pai, né, as pessoas vão se trair mutuamente. A gente vê tanta traição, tanta coisa ruim, tanta coisa. Mas é só os sinais dos tempos. Nós que somos cristãos, nós olhamos o cenário político, olhamos o cenário social, olhamos as nossas escolas, os aprendizados. Qual é a surpresa? Para aquele que conhece as Escrituras, qual a surpresa? Claro que a gente fica triste, a gente fica aborrecido, não é o que a gente quer. Talvez para essa geração nova de pastores que estão se lançando agora, né? Não me considero um homem velho, mas ministerialmente estou, né, já na carreira aí há muito tempo. Me lembro quando eu comecei a pastorear a igreja, eu tinha 21 anos, né, titular da igreja.
Antes disso, eu fui auxiliar, então comecei o ministério muito cedo, muito cedo. E eu olho hoje para trás, eu não me arrependo de nada. Não me arrependo das coisas ruins, nem das coisas boas, porque essas são a minha história. Talvez, se eu pudesse voltar atrás, eu faria algumas coisas diferentes, mas não por arrependimento, por experiência. Sim. O senhor se converteu, o senhor estava na adolescência. Tinha uns 15 anos. Mas a adolescência naquela época, Diego, já era uma maturidade, né? Você pega a história bíblica, né? Histórias da Bíblia, você vai ver que reis eram consagrados e ordenados reis, né? Assumiam o trono com 12 anos de idade, 11 anos de idade, 10 anos de idade, ou na adolescência, aí, 14, 15, 16 anos, né? Eu comecei a trabalhar, na época, com 7 anos de idade, 6 para 7 anos de idade. A gente trabalhava muito cedo. E era uma coisa comum naquela época, né? No Brasil, era comum, na minha época, no estado de São Paulo e nos estados do Norte e Nordeste, alguns estados mais, né, na época, um pouco mais afastados ou desprovidos de algum benefício do governo. As crianças, até pouco tempo atrás, ou ainda pode ser que haja, trabalho infantil, né? Então, naquela época, a gente começava a trabalhar cedo, maturava cedo, ou seja, amadurecia muito Sim. cedo. Eu, aos 16 anos de idade, quando eu fui para a igreja, 15 para 16 anos de idade, eu já era praticamente um homem maduro, né? Já tinha responsabilidade, já pagava as contas de casa, já ajudava o pai com água, luz e telefone, já ajudava na despensa de casa, né? Eu sou o mais velho de 5 irmãos e provavelmente meus pais vão assistir isso aqui, sabe que meus pais, os vizinhos dos meus pais, ou quem for, não há necessidade de criar uma história verídica. Mas só para reiterar, o senhor começou a trabalhar, o senhor tinha 9 anos? Não, 7 7 anos. anos. 7 anos. Então, quando o senhor entrou na igreja com 15, 16, o senhor já tinha quase 9 anos no mercado de trabalho. Já. Olha aí o segredo da maturação. É precoce, né? Hoje eu dou graças a Deus por muitas oportunidades que tive para estudar, né? Estudar meus filhos. E eles poderem passar por isso, né? Poder Sim. ser criança até quando quis ser criança. Sim. Eu nunca impedi meus filhos de ser criança. Talvez impedi meus filhos de ter a presença do pai mais devido ao ministério, devido ao trabalho, né? Como não é segredo para nenhum membro da igreja, eu pastorei a igreja e também trabalho, né? Eu tenho meus negócios e também sou psicólogo clínico, então eu atendo, né, pacientes e também tem outras atividades que realizo fora da igreja. Então, eu não vivo ainda, né, como pastor em tempo integral. E aí, sempre tendo que trabalhar, né? Mas essa questão da maturidade que o senhor pontuou, ela é muito importante, pastor. Porque, veja bem, o senhor foi maturado durante 10 anos, vamos supor. Vou fazer um exemplo comigo. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Sim. Até eu conseguir ajudar meu pai em casa, demorou uns 4 anos. Então já tem diferença. Com 11, com 7, 8, o senhor já estava ajudando em casa. Então, agora o senhor pega o jovem de hoje, ele começa a trabalhar com quantos anos? Geralmente aí, menor aprendiz, né? Quando liberado para trabalhar, no menor aprendiz. Nós temos aqui o Vinícius, né? Vinícius é menor aprendiz. Vinícius está com quanto, Vandidou? 17? 17 anos. 17 anos. Então, o Vinícius foi uma geração, eu vi o Vinícius, né? Como já comentei com você em outra oportunidade, eu vi os pais do Vinícius se conhecerem, né? Vi os pais do Vinícius trazer eu orientar para que eles tomassem cuidado para que não tivesse uma gravidez precoce. Acompanhei quando veio a notícia da gravidez e assim acompanhei o nascimento do Vinícius e todos os seus irmãos. E o Vinícius está aqui comigo hoje nessa. O Vinícius, entre toda a concepção do Vinícius, já faz 18 anos, né, que ele está aqui comigo, né? Entre quantas palavras ele ouviu ainda na barriga de sua mãe, né? A mãe e o pai
Durante esse período frequentava a igreja. E aí você vê toda essa história, né? Mas a maturação ela veio, era outros tratamentos, a forma de educar os filhos era diferente, não era uma forma de educação hoje que temos, né? Sim. Era uma forma mais contundente, né? Os pais usavam de alguns instrumentos. Eu sou da época da professora boa de pontaria, já tomei umas pancadas de apagador na cabeça, Parecia na que tinha mira laser, não, né? não. Aquelas professoras, eu vou te falar uma coisa, eu acho que o treinamento delas para se formar professora devia tirar o alvo de apagador. E aquelas réguas maravilhosas, Eu né? tinha uma professora na 4ª série em Penápolis, Marli, ela era de Barbosa. Ela tinha 1,5 m, mas tinha uma pontaria, cara. Nossa. E a bicha era brava, hein? O pessoal ficava chacoalhando na classe, fazendo chocarrice. Ela pegava, ela chacoalhava mesmo. Agora, hoje, vai fazer isso, não pode, né? Então, as coisas mudaram. Sim. A gente não está questionando aí essas questões, né? Eu agradeço as minhas professoras, né? Minha professora, Dona Zilda, que foi uma mulher fantástica, né? E entre outras, né? Que me ensinaram muito. Eu não tenho nada que reclamar delas e quando apanhei por mérito, né? Mereci, né? Sempre fui uma criança meio diferenciada, fechada, um pouco arredio, um pouco bravo, mas sempre quieto, né? Isso aí já é da minha natureza. E a gente vê que essa geração hoje é uma geração que ela tem outras preocupações, né? Nós estamos criando uma geração capitalista, uma geração que está mais preocupada com o ter do que ser. Que ela só tem Deus se ela tiver alguma coisa, né? Um patrimônio. E a gente é de uma geração que a gente tinha Deus porque Deus é Deus, e o que viesse naquilo é consequência, né? Então a gente vê isso o tempo todo, essa troca de pertencimento. E agora está começando uma nova fase, uma fase mais minimalista, né? Uma coisa mais estoica, né? Onde alguns jovens estão querendo se também diminuir seus gastos. Então, nós estamos tendo aí uns picos de transformações que você, se não tiver um olhar mais amplo, não tiver um olhar mais perspicaz, né, você perde o time. E você vê uma igreja como a nossa, que tem várias idades de jovens, né, várias gerações. Nós temos aqui idosos, extremamente idosos, né, idosos aí com 80 anos, né, e agora há pouco mesmo estava orando por uma irmã de 83 anos, né, que está extremamente translúcida. Já tivemos aqui membros de mais de 100 anos, membros com 90 anos, né, e temos aqui jovens e adolescentes de várias idades, né, do processo de adolescência, dos 11 anos aí na pré-adolescência, 10, 11 anos, até os 24 anos, né? E temos os adolescentes já que fizeram o processo inverso, né? Ficaram maduros, aí ficaram de vez, né? Tá a síndrome do David Butler, né? Como é que é o nome do filme? Curioso caso de Benjamin Button. Benjamin Button. Nós estamos tendo isso aqui. Uns velhinhos estão ficando novos. O cidadão, por exemplo, o cidadão, Button. Ele teve uma infância como a do senhor. Aí ele cresce, ele começa a ganhar um dinheirinho. Aí ele vai lá, ele compra o que ele não podia ter no passado, ele compra hoje, ele quer desfrutar hoje do que ele não teve. Será que não é por causa disso? Sim. É os sinais dos tempos. É os sinais dos tempos. A liberdade, né, ela tem perdido seus aferidores. O que é liberdade, o que é libertinagem, tá? E as oportunidades. Mas nós temos visto aí casamentos que eram até então sólidos sendo destruídos. Casamentos que tinham uma estrutura, né, perdendo seu valor. E esse é um sinal do Ocidente.
O Ocidente ele está tendo esse movimento já nas últimas 3 décadas mais acentuado, mas começou lá no final dos anos 60, né, e começou a ter ganhar uma força, principalmente nos países mais desenvolvidos, e agora está chegando essa onda aqui para a gente no Brasil desde o início dos anos 2000. Né? Então a gente tem visto o crescimento, as estatísticas, né, de quantos casamentos são desfeitos, quantos casamentos são feitos. E outra, como você começou aqui, né? As pessoas querem casar. Talvez na igreja para se livrar do pecado. E aí, tentando fugir do pecado, cai num pecado maior, porque depois vai entrar numa discussão. Nós temos incompatibilidade de gênios. Abre porta para o divórcio, né? Por divórcio. Justamente por quê? Porque são 2 seres estranhos, né, que talvez pegaram como missão constranger os pais. Eu vejo também muitas pessoas, igual o senhor fala, que já estão assim mais velhas, 30, 40 anos, aí dão esse argumento de incompatibilidade de gênios. Aí fala assim, mas eu acho que eu casei muito novo, eu devia ter esperado mais um pouquinho, tal. O que o senhor acha desse movimento? Então, mas nós aqui, enquanto pastores, o que a gente faz? A gente orienta, olha, é hora mesmo de você casar? Você tem certeza se é isso mesmo que você quer? Você precisa fazer isso? Mas no caso da igreja existe o fator pecado. Então, às vezes, a pessoa casa para fugir do pecado. Sim. Ou casa para fugir de um lar não tão bem saudável, ou que está saudável, mas existe algumas coerções, o filho passa por algumas limitações. Principalmente nos nossos lares, né, os lares evangélicos, os pais de alguns jovens que estão casando hoje, às vezes da minha idade, né, por exemplo, eu tenho um filho de 21 para 22, mas nessa média de idade aí, ainda são remanescentes daquele cuidado dos anos 80, meio militarizado, né, que era educado de uma forma mais contundente, com uma varinha, né, abençoada, com uma cinta de couro puro, não uma cinta sintética, ou com outros instrumentos, né, de correção, e os tapinhas também. Um tamanco? Um tamanco. Tem mães que tinham umas pontaria também, que só pela graça do Eterno. Um tamanco, né? Com peroba do norte. E aí tem esse comportamento. E aí são mais sisudos e exigem dos filhos, né? E o que a gente exige, que a Bíblia exige, que a palavra de Deus exige. Então não é uma apologia à agressão. Estamos falando de um movimento que ele tem oscilado na história. E aí chega agora, onde as crianças são criadas de forma, às vezes, largada, a babá é o celular ou o joguinho, né? A gente brincava, e quando a gente falava disso lá no início dos anos 90, eu via muito pastor falar disso na igreja, você que deixa o show da Xuxa educar o seu filho, né? Seu filho fica lá na frente da televisão assistindo um desenho, o Bozo, Eliana e tal. Era os programas de televisão da época. Celular era uma coisa impossível de ser imaginada pelo simples. E isso já acontecia naquela época, né? Hoje, o que acontece? Mas havia a mãe, sim, a figura materna dentro de casa. O pai saía para prover o sustento, e as mães ficavam em casa. Então, essa era uma norma. Aí depois começou o movimento das mães trabalharem, né? E aí vem a creche, depois da creche vem a escola, depois a escola em período integral. E hoje, quem educa essa criança? Quem ensina? Quem norteia? Quem dá valores? Quem dá princípio? Quem dá um equity futuro para essa criança? Essa criança, ela vai trazer de ressonância o quê? Sim. Quem que é que preenche as lacunas? Então, isso que nós estamos vendo hoje é resultado desses movimentos. É resultado desses tempos, desses sinais, né? E a gente vê lá em Timóteo, né,
em 2 Timóteo 3, e nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, caluniadores, arrogantes, né? Irreconciliáveis, cruéis, profanos, avarentos, sem afeição natural, desonrando pai e mãe. Então, a hora que você pega essa lista de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, meu irmão, você compara com o que tem hoje, é de tremer a alma, o espírito e o corpo. Você faz a sua tricotomia humana ficar abalada. Porque é desesperador, mas é o quê? Sinais. Sim. Sinais do que a palavra já tem dito. Uma outra pergunta, pastor. Em relação a... Aí o senhor pode entrar até no mérito da psicologia também. Por exemplo, na época do senhor, quando o senhor era jovem, por exemplo, o senhor queria ouvir uma música. Eu tenho que tirar um louvor. O senhor tinha que ir atrás de algum jeito, porque não tinha um celular. Hoje você bate, você dá uma pesquisa, você tem aqui a música que você quer, o YouTube e tal. Se você queria assistir um filme, ou você alugava, você tinha que ter o aparelho, o VHS, ou esperar 3 anos para passar na TV. Como é que era esse lidar com a frustração, com o tédio no passado e hoje? Não tinha tédio. Não tinha tédio, porque a gente tinha os passeios na praça. A gente tinha, com relação a filmes, ou você esperava a tela quente, ou a sessão da tarde, ou temperatura máxima, né? Ambos da Rede Globo, ou esperava alguns filmes na Record, e esperava, não tinha o que fazer. Com relação à música, eu fiquei especialista em cortar fita. A gente comprava fita virgem, gravava os louvores, ou gravava os ensaios. Mas como é que o senhor como é que o senhor achava? Pegava na rádio? Esperava a rádio ou o irmão tinha um disco que gravava? Não, a gente pegava disco. Saía atrás de disco emprestado, punha na vitrola, né? Punha na vitrola e ia fazendo as peripécias lá. Então a gente comprava fita virgem, ia gravar uma música, para economizar a fita, a gente cortava a fita, né? Ia fazendo lá, pegava a fita antiga, tinha um jeitinho para colar e montava as fitas. Remendava a fita? Tinha uns gravadores que era enorme, depois vinha uns gravadores menorzinhos, né? Mas era para quem tinha muito dinheiro, então era aquelas coisas mais dinossauro, né? Mais colossais. Nós tínhamos na igreja, hoje eu observo o som da igreja aqui, eu falo Jesus Cristo. Naquela época nós tínhamos uma caixa Watson, né? Multiuso. E era tudo ligado naquilo, guitarra, teclado, microfones, né, tudo. Como que aquela caixa aguentava? Aguentava. E o louvor era forte, hein? Bem assim. Não tinha espaço, não. A tecnologia mudou bastante. E eu lembro quando a gente começava, a gente fazia nossas vaquinhas, juntava os jovens da igreja, né? Juntava os jovens da igreja para comprar um microfone, para comprar uma bateria, para fazer várias coisas. E com relação à frustração, a gente saía muito. A gente fazia na igreja debates bíblicos, devocionais. Eu me lembro que tinha um irmão que ele liderava os jovens, né? Ele é pastor hoje, aqui na região de Batatais, aquela região por ali, pastor Odair. E aquela juventude nossa, todas viraram pastores. Todos. A nossa banda, né? Eu era músico da banda, tocava teclado na banda. Esse irmão, ele era baixista e vocal, a pastora Carla, líder do louvor e vocal, Ailton também, Ronan, se não me falha a memória, e outros. Esses todos, eles foram para o pastoreio, porque a nossa formação era o altar, eram as coisas do altar, a gente discutia sobre o altar, a gente tinha as nossas dificuldades com os nossos impulsos sexuais, mas a gente tinha uma coisa muito rígida. Não pode. Não pode porque é pecado, é um atentado contra o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito. E a gente vê hoje um movimento geral aí que, cara, Espírito, esquece. Isso é balela. Imoralidade, isso é balela. Então hoje o cara, ele vai para a igreja, ele já combina na igreja, ele sai da igreja para boate. Entendeu?
Termina o culto, o cidadão vai para boate, vai para motel, vai para festinha, vai... A maioria assim, de jovens mais moderninhos fazem isso. Por quê? Porque a própria igreja não traz esses valores e princípios bíblicos, porque isso desagrada a massa, isso não ajunta. E a igreja deixa, nesse sentido de ser um instrumento de propagação da palavra e de estrutura familiar norteadora pela Bíblia, para ser uma promoter. Uma igreja passa a ser uma produtora de conteúdos para entretenimento. E, posteriormente, como isso é normal da sociedade, não são raros os jovens que saem da igreja, vai para as baladas, vai beber, vai... E aí nós estamos formando uma geração de líderes e pastores e igrejas e antibíblicas. Coniventes com o pecado. Própria expressão. Não chega nem a ser conivente, a própria expressão do pecado. Entendeu? Então, a gente está passando por uma época, quando você fala desse período, são outros tempos, eu sei que são outros tempos, são outras criações, outras formatações, são outros pais, é outro tempo social, tá, é evolução. Mas nessa época que o senhor fala aí do grupo de louvor, que o senhor era tecladista, o senhor está falando de... O senhor tinha o quê? Uns 16 anos, 17? 16 anos, 15 para 16 anos. Nós está falando de 91. Início dos anos 90, 91, 92, 93, né? Eu me casei em 95. Então é um tempo considerável, né? Se a gente tempo pegar um recorte 91, 2023... Então, eu cresci ali, jovenzinho ali, nos anos 80, aquela entrada da pré-adolescência, num período de coerção mesmo, né? Um período até ditatorial, final da ditadura, promulgação da Constituição, né, cidadã, essa Constituição vilipendiada aí de hoje, e deu início ali àquela transformação do Collor, né? A abertura dos mercados e chegada de tecnologias, carros importados e tal. Aí depois a queda do Collor. Eu fui um daqueles que a gente pintou a cara também, foi para a rua, né? O Collor caiu, aí vem o Itamar. O Itamar traz aí o Fernando Henrique, e aí a dolarização, né, a URV, Unidade Real de Valor. Peguei essa temporada toda, trabalhar naquela época o dinheiro, você comprava um saquinho de arroz de manhã, de tarde você já não comprava o saco de arroz, né? Peguei essa época aí da hiperinflação e cresci nesse período. Aí vem uma flexibilização, a educação começou a ter uma outra visão. Ou seja, tudo era muito exagerado e agora tudo passa a ser muito liberto. E aí começa, em 2002, início dos anos 2000, começa o governo Lula, logo depois vem a publicação do Código Civil, né? E o Código Civil traz algumas questões aí que muito boas, porque conquistou vários direitos e muita coisa boa. Acho que tem mais coisa boa do que coisa ruim. É que a coisa ruim que tem é muito forte, né? Mas faz parte de toda a sociedade, né? Nem tudo é perfeito. Porém, a gente vê que aí muda radicalmente, né? Radicalmente. E aí a gente pega agora esse período de pandemia, cada exagero, cada bobagem, cada absurdo, né? E a história está aí, a gente está passando pela história. E essa juventude movimentando. Mas hoje, na igreja, qual que é a grande dificuldade? Como pastorear uma igreja em tempos como o nosso? São dilemas terríveis. Sim, porque eu percebo que a pandemia parece que deu uma desanimada, não só nos jovens, mas também nas pessoas de mais idade. Proporcionou, assim, uma descomunhão, digamos. Não. Eu acho que só evidenciou aquilo que já havia. Sim. A pandemia só veio evidenciar muitas coisas que já existiam.
Não acho claro que é uma vírgula acentuada da história, é um momento da história que vai ficar marcado para todas as gerações, né? Nós temos visto tantos efeitos da pandemia em todos os setores, político, social, econômico, religioso, teológico, né? E vimos tantos absurdos, mas a gente tem uma geração hoje irreverente, né? Uma geração que está mais preocupada com o ter, é a síndrome do poder pequeno. Então, nós vemos pessoas que não respeitam mais pessoas porque quer ter o seu próprio portento, quer ter sua própria comunidade, quer ter seu próprio povo para chamar de seu, né? E aí não respeita fronteiras, não respeita limites, não respeita Bíblia, não respeita a história em si. E isso tem acontecido o tempo todo, em todos os lugares. Em todos os lugares. O senhor acha que a juventude hoje ela tem menosprezado as raízes? A juventude não conhece as raízes. Não é menosprezada. A juventude não tem conhecido as raízes porque os pastores mais experimentados, eles não têm voz, né? Você vê hoje que se julga uma igreja e quer julgar uma igreja que tem toda uma estrutura de igreja, que tem departamentos, salas infantis, departamento de educação, né? que traz para os nossos filhos, para os nossos netos e futuros, né? Desde o maternal até aos idosos da igreja. Então, você pega igrejas tradicionais, estou dizendo assim, de muitas décadas ou de séculos, né? De muito tempo, igrejas que têm tido um papel significativo na história. É uma igreja que forma caráter, que forma juízes, que forma pessoas, que forma ética. Igrejas que são menosprezadas e diminuídas porque existe uma igreja que ela é a igreja da mídia, ela é a igreja do PAN, a igreja do momento, a igreja badalada. Então, aquela igreja passa a ser referência. Mas o que aquela igreja oferece? Ela oferece uma festa, ou 2 ou 3 por semana. Então, a pessoa vai para lá, ela pula, ela dança, ela escuta uma palavra, você pode tudo, você vai conquistar, porque 2023 é o melhor ano da tua vida, porque você é o cara, porque você é um instrumento de grandes conquistas e realizações. Não dá nenhuma base teológica, não dá nenhum ensinamento bíblico, só dá uma palavra otimista, uma palavra que levanta a pessoa. Claro, a gente precisa disso. Só que a igreja, ela é uma referência do quê? Para que ela está lá? Para mostrar onde a gente tem que melhorar. E se você já chega egocentrado, autocentrado, você já chega se achando mais que Deus. E aí aquela reunião, aquela festa te diz, não, ela não chama você, oh, vem cá, você pecou. Vocês são fortes e já venceu o maligno. Oh, toma cuidado, porque nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos. Você não é amante de si mesmo? Você não é presunçoso? Você não é um caluniador? Você não é um traíra? Presta atenção, que essas pessoas que pregam traição ou que já traíram, vão ser traídos. Plantou, colheu, é fato. Entendeu? Porque são pessoas que têm esses comportamentos. Mas esse comportamento vem desde sua adolescência. E fica evidente, latente agora, porque é criação. E ainda quando uma pessoa dessa assume a liderança de algo, aí acabou. É a mesma coisa de você dar uma faca para uma criança no play. Vai machucar alguém. Vai machucar alguém. Porque quem tem a síndrome do poder pequeno quer ser o dono do seu território. E aí você pega essas pessoas com esse comportamento, com essa linguagem, com esse modelo de suposta adoração, ou de suposto culto a Deus, o culto aos frequentadores, o culto ao líder. Qual o papel de Deus nesses cultos? Onde entra o Espírito Santo nesses cultos?
onde a palavra entra nesses cultos? E a palavra aqui é Cristo. Aonde o texto... Eu já tive o desprazer de ir assistir... Você estava comigo. Eu tive o desprazer de assistir um culto numa igreja dessas, né, churches modernas, worship, é isso? Assim que pronuncia? Isso. Ah. E você estava comigo. A Bíblia não foi lida. Não se falou em nenhum momento na grandeza de Deus. Não o exaltou. Não foi falado de Cristo. Foi falado do papel do homem. Foi falado de projetos. Foi falado de realizações pessoais. Onde Cristo entrou? O culto está gravado. Eu te desafio a pegar o culto daquela data que você foi comigo. Eu te desafio a encontrar naquele culto, que está gravado, quantas vezes Deus foi pronunciado. Você vai se assustar. O nome de Jesus e o poder de Jesus não foi pronunciado. E quem é essa geração? O pastor dessa igreja é um jovem pastor. Como que ele aprendeu a palavra? De onde ele surgiu? Agora, esse é o norteador de massa. É o que vai formar famílias, homens do futuro. E aí, como isso funciona? Mas quando a gente olha e vê o movimento, a gente gosta do movimento. Eu percebo que esses que estão sendo formados dessa maneira, no dia da tempestade, eles não vão saber a quem recorrer. Porque no mundo nós teremos aflições. E quando vem a tribulação, aí que acontece o desespero, a falta de fé, todo esse salto no escuro por não ter uma raiz, um alicerce, deságua nessa falta de crença, então, porque creram no Deus errado. Quando nós... Entenda isso. Quando a gente idealiza, seja dinheiro, seja ego, orgulho ou o pecado, em algum momento a gente vai ser constrangido. Porque o dinheiro não leva desaforo para casa. E quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você precisa para manter o dinheiro que você ganhou. Sim. Quando você é uma pessoa orgulhosa, você precisa ter o seu orgulho massageado, porque quanto mais orgulhoso você é, mais necessidade de orgulho você tem. Se você entender que essa geração agora, ela é uma geração que a gente pode ter uma lacuna ou a gente pode ter uma grande transformação, depende de nós pastores anônimos. Entendeu? Sim. Quando eu estava dizendo para você dessas igrejas tradicionais, é aquela igreja que tem a escola bíblica, é aquela igreja que ensina o feijão com arroz, é aquela igreja que dá o bifinho de vez em quando. Sim. Entendeu? É aquela igreja que uma vez por ano faz aquele congresso, que faz aquele evento e traz aquele missionário, que traz aquela palavra que você sente o fogo do poder de Deus. Eu estou falando de uma igreja convencional, estou falando de uma igreja dos nossos tempos, né? Uma igreja que são a maioria das igrejas. E às vezes norteia-se as igrejas por 2 ou 3 na cidade que tem não é relevância, tem uma referência. Sim. Todas são relevantes. Eu conheço um pastor, a igreja dele tem poucos membros, pouquíssimos membros. Mas pensa num homem que eu às vezes me envergonho, porque eu sei o tanto que ele é usado diante de Deus. Mas ele só tem 20 membros, pastor. Mas espera aí, Deus, para usar ele, contou a quantidade de membros? Então, quem você é? Quem eu sou? Me fizeram essa pergunta esses dias. Pastor Antoniassi, quem é você? Eu não pestanejei em nenhum momento, porque a pessoa tinha acabado de perguntar, antes de fazer essa colocação, ela falou, olha, você é profissional dessa área, você é mediador, você é mediador judicial e extrajudicial, você é psicólogo e tal. Quem é você? Eu falei, profeta do Deus vivo. Quem é você? Entendeu? Porque a partir do momento que você perder essa referência de quem você é,
e trocar o quem você é pelas funções que você faz, você perdeu o sentido do ministério. Sim. Como líder. É porque tem, principalmente a nossa juventude, ela só funciona assim, só tá ok com Deus se você der um cargo para ela. Tira um cargo dela, ela vai voltar a ser desleixada, não vai orar, não vai ler Bíblia. Aí se você presenteá-la com um cargo, aí ela vira uma Então, sapatinho não de é a fogo. síndrome do poder pequeno? Exatamente. Eu preciso de um poderzinho para chamar de meu, eu preciso de um títulozinho para me chamar de meu, ou seja, eu preciso de uma patente, né? Desculpa, eu tenho uns jovens aqui na igreja que eles têm me procurado e eu louvo a Deus porque eles têm tido o pastor como referência, eu glorifico a Deus por isso. E eles têm pedido conselhos com relação a trabalho, com relação à vida, com relação ao casamento, com relação a várias coisas. E eu tenho tido a oportunidade de dar esses conselhos, né? E isso é dar destino. Mas qual é a oferta deste conselho e qual é a oferta do mundanismo? O mundanismo dentro da igreja, dentro da universidade, ou seja, você tem um jovem 2 horas por semana, 3 horas por semana, para você pregar o evangelho para ele. Se você juntar as reuniões, se ele tiver alguma atividade na igreja, a célula, o culto e mais as amizades, Sim. Talvez ele tenha 3 horas, 4 horas por semana de inserção ao evangelho. E quanto tempo de inserção da mídia digital, do shopping, das baladas, das namoradas, dos namorados, das conversações. Todo o assédio que gira em volta, né? Então, quando a gente dá algo para eles, nesses horários que a gente tem de disponibilidade deles, cara, a gente tem que aproveitar ao máximo. E o que a gente está dando? Então, às vezes, a gente está dando aquela palavra dura, a gente está dando o dedo em riste. E aí vem aquela conversa, né? aquela situação do amor. O que é o amor? Que a gente deixou até uma lacuna, O que é o amor? Amor é sentimento, amor é atitude de dar, doar-se. O que é amor? O amor é uma decisão. Eu decidi amar e pronto. Eu decidi amar, então eu não estou preocupado se eu vou ter resposta desse amor. Por exemplo, é sabido, a minha mulher sabe disso, meus filhos sabem disso, você sabe disso. Todas as pessoas que passaram pela igreja têm o meu amor. As que continuam comigo e as que não continuam. Ontem veio à igreja, veio no culto, uma família, né, um casal com os filhos, que, claro, mudou do Brasil, voltou, mas que fazia 15 anos que não vinha na igreja e foi recebido como se estivesse vindo no culto da sexta-feira e passou o sábado e veio no domingo. Por quê? Porque a gente decidiu amar, e decidir amar não tem troca, não tem permuta, não tem porquê, não tem ganho. A pessoa te dá um beijo hoje, uma porrada amanhã, e você continua amando do mesmo jeito. Entendeu? Porque fazem parte da sua história, da sua concepção histórica. Né? Pessoas que passaram e passam pela nossa igreja, que vão passar, os que vão entrar, os que vão sair, vai sempre estar na memória. Né? Se você tiver um dia a ousadia de me perguntar o nome de todas as pessoas que passaram pela igreja que não estão mais, te falo o nome sem pestanejar, sem errar nenhum. Por quê? Porque as histórias também, né? Com as histórias. Por quê? Porque cada um tem a sua história. Sim. E sendo boa, sendo ruim, eu fiz parte de cada uma delas. Porque a história é o maior presente que a gente tem. Porque o dia que você começar a esquecer quem você é, ou você está com uma doença grave, ou chegou o dia de você partir. Então, o ontem já foi? Já foi. E o amanhã? Também já foi. Porque a gente tem um começo e tem um fim. Mas e hoje? Vamos prestar conta do que já foi. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. Quem sou? Eu sou o resultado de tudo que eu fui até aqui.
Quem eu vou ser? Eu posso escolher. Eu escolhi estar fazendo uma pós-graduação na área de família. Eu escolhi, vou fazer o mestrado, eu escolhi. E aí? Quem sou eu? Sou o profeta do Deus vivo. Eu não posso perder essa identidade, Diego. Quem é você, Vinícius? Você é profeta do Deus vivo? Porque antes da fundação do mundo, Deus já te escolheu. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Você sabe quem você é? Então, essa certeza que a gente precisa ter. Sim. E quando? Hoje, agora. E amanhã pode mudar alguma coisa? Espero que não. Foi até uma frase que eu aprendi no seminário, que essa eu carrego para a minha vida. Quando eu sei quem eu sou em Deus, nada altera o meu chamado. Nada altera o meu chamado. Quando eu sei quem eu sou em Deus, nada altera o meu chamado. Eu sei a que vim. Deus tem promessa na minha vida. Foi mostrado a mim uma visão. E vai acontecer. Sim. Como eu queria que acontecesse logo. Mas o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Quantas humilhações eu vou ter que passar? Passarei. Quantas já passei? Passei. Parece filosofia de botequim, mas não é. É nossa história. Vamos lá, o seu seminário. Entre muitos jovens, nós comentamos sobre isso hoje. Quantos jovens fizeram seminário com você, Diego? Quantos jovens sentaram na mesma sala? Muitos jovens. Muitos jovens. Quantos estão no ministério hoje? Você entende isso? Sim. Então o chamado seu é seu, não é do outro. Só que quem poderá contar as histórias lá do seu chamado, lá do seminário? Quem poderá contar as histórias, as mais legais e as não tão legais? As mais santas e as grandes pecaminosas histórias? Quem? É o que o autor, né, ele fala lá, Isaías 53, quem poderá falar da sua linhagem? Aí vem Mateus falando da linhagem, vem Lucas falando da linhagem, da descendência de Cristo. Quem poderá falar de você? O que vão dizer de você na história? O pastor Luiz é um homem duro, um homem ruim, um homem severo, um pastor de cajado afiado, como dizia um certo amigo seu, onde o pastor bate e não nasce cabelo. Mas nasceu juízo? Tinha que ter nascido juiz, né? Então, a gente brinca com essas coisas, mas essas coisas formam a gente. Eu tenho várias pessoas que passaram por aqui que me entristeceram demais, mas eu também as entristeci. Outras que estão aqui que estão me entristecendo e eu vou entristecê-las, ou será vice-versa. Agora, o que vamos fazer? Educar esses jovens, ensinar esses jovens. Ensinar o quê? Claro que nós vamos ser antagonistas ao que está acontecendo aí fora. Mas o pessoal, às vezes, acha que nós repreendemos, quando nós chamamos para conversar, que nós não amamos, que nós queremos o mal, mas não é isso que a gente quer. Muito pelo contrário. Tenho certeza que quando o senhor chama a atenção de alguém, o senhor repreende para o bem, porque o senhor quer o amor, o bem dessa pessoa. Claro, a gente tem uma visão, como a gente está falando aqui, Diego. Hoje eu até disse isso para você, a gente teve uma conversa bacana, né? Acho que fazia um tempinho que a gente não conversava assim, né? A gente teve uma conversa bacana, foram 2 horas que foi um presente, né? E a gente estava falando sobre experiências e existe história. Entendeu? Nós contamos histórias. E o que são essas histórias? Lembra quando eu te disse que eu comecei a trabalhar aos 7 anos de idade? Não é porque o meu pai não tinha condições. Meu pai tinha condições, era outra realidade, mas tinha condições. Meu pai sempre foi um homem trabalhador, sempre foi um homem provedor, um ótimo profissional na área que ele fazia, mas era outros tempos. Sim. Existia outros pormenores que impediam, a gente precisava trabalhar. Essas experiências causou em mim uma vida precoce. Então, quando eu fui me casar, lá para os 19 para 20 anos de idade, eu já tinha outra formação de mente. Eu já sustentava uma casa, já me sustentava, já conseguia manter uma estrutura, né, familiar.
o comportamento era outro. Tanto é que hoje eu sou mais maleável do que eu era. Você ouvir as histórias dos jovens, você vai ver que eu era um pastor mais rígido, mais intransigente, mais duro, né? Mais contundente. Daqui uns dias a gente vai pegar o testemunho do Zezé. Vai ver um dia aqui só para contar. Só para contar. Fundador da igreja. E pegar o Zezé e toda a moçada da época, né? Tem muita gente da época aqui. E outros que não estão aqui, quando assistir isso aqui, vai trazer à memória muitas coisas. Quantas pessoas já não saiu da igreja na época chorando brava porque foi repreendida pelo pastor Luiz, depois, num outro dia, ou meses ou anos depois, veio falar: olha, pastor, que bom, aquela repreensão mudou a minha vida e fez eu ser uma pessoa melhor. Não, mas conta assim, pastor, você já pegou um casal jovem que estava namorando, aí o senhor falou assim: ó, não vai dar certo isso aqui. Várias vezes. Não, mas conta aí um exemplo, um testemunho. Não, já aconteceu. Conta assim, um que ouviu e o outro que não ouviu. Por exemplo, tive um casal que, certa feita, eles vieram falar comigo, né, e eu disse para ele: olha, vocês não foram feitos um pelo outro. Vocês são totalmente diferentes. Mas a gente quer casar. Eu falei: olha, eu como pastor, tá, só cabe a mim orientar. Vocês não têm condições de casar. Vocês não se respeitam agora enquanto namoram, vocês não se respeitam enquanto família, vocês não têm condições mínimas de convivência junto. E esses jovens casaram e tiveram problemas graves, sérios, com várias questões de brigas e entre outras coisas. E aí um dia separaram. E quando separaram, é maldição do pastor Luiz. Não é maldição do pastor Luiz. Foi maldição. Simplesmente foi detectado que eles não tinham condições de estar juntos. E passado um bom tempo... E o pessoal às vezes acha que tem uma magia por trás. Não, o pastor não falou. queria que eles casassem, então fez alguma coisa para, né, ou orou ao contrário, ou fez alguma coisa, alguma campanha e tal, e tirou isso. Não, muito pelo contrário. É apenas... Sofreram muito, hoje acredito que estão bem, né, nas suas novas vidas. Acredito porque não tenho mais contato com alguns. Outros não estão aqui. Não ouviram, porque não é todo mundo que ouve. Né? Eu tive um caso de um irmão que ele veio aqui e tal, estava firme na igreja, um jovem, já era um jovem aí chegando para os seus 30 e poucos anos, e ele me apresentou uma namorada, né? Eu falei: olha, para os dois, vocês não devem casar, vocês não foram feitos para o outro, Deus não está nesse negócio. E aí o cidadão ficou bravo comigo. Naquele mês ele saiu da igreja, naquela semana mesmo, já saiu da igreja bravo, já saiu esperneando por aí, procurou outro pastor, contou a história para outro pastor de uma igreja, e o pastor falou: não, aquele pastor lá não bate bem da cabeça, ele é fraco da cabeça, eu vou casar vocês. Com poucos meses que tinha casado, certo dia ele chega em casa, a esposa tinha ido embora. Então, aí o irmão voltou arrependido, pediu perdão, entendeu que não era, contou suas experiências e entendendo que não era, e hoje vive uma vida tranquila, está num relacionamento com uma pessoa de Deus, né? Creio que é a pessoa que Deus preparou para ele, são pessoas tementes a Deus hoje, e com certeza em breve vão se casar e terá uma vida madura diante do Senhor, uma vida cristã. Entre outros jovenzinhos também. Tem né? algum outro que o senhor aconselhou a não casar, casaram, mas aí no meio do caminho entenderam, mas continuaram casados? Ah, sim, teve casos de pessoas que casaram, foram aconselhadas a não, né? E aí quando chegou num certo tempo, entenderam que tinham cometido um erro, e aí foi vivenciar o amor. O que é o amor? Agora eu vou decidir amá-la. E hoje vivem super bem, são pessoas
família fantástica, os filhos se dão bem, aprenderam a amar um ao outro e prosperaram nisso, né? Vivem uma vida exemplar, de verdade, exemplar. Mas sofreram muito até aprender. Quando a gente dá um conselho dessa forma, para um jovem casar, ou para um jovem, ou para um irmão ou uma irmã que vão se casar, a gente não dá esses conselhos visando o fracasso. É para não ter o fracasso, antes de começar. O que o pastor faz? Dá o conselho antes de começar. Porque o pastor, ele pastoreia, ele aconselha, diferentemente, né? Eu, enquanto profissional na minha área, eu não posso dar conselho. Eu ensino as pessoas a descobrir, né? Eu levo as pessoas a descobrir as respostas. Já no ministério pastoral, eu tenho que dar conselhos, eu tenho que nortear, porque eu tenho um norteador, que é a Bíblia. Olha, o meu instrumento aqui é esse, o ensinamento é esse. Por exemplo, essa semana eu preguei sobre Hebreus 10, e é um horror. É horrível, é horrível cair na mão do Deus vivo. Só que as pessoas querem essa palavra? Não querem essa palavra, é uma palavra cabal, é uma palavra fim, é uma palavra com ponto final. Ou seja, depois que você aprende o que está escrito ali, e eu acho interessante que algumas pessoas falam, pois o pastor me ensinou a palavra de forma... Não, queridão, vem cá. Você quer ser crente genuíno, você quer ser um homem de Deus, quer frequentar a palavra, e frequentar a palavra de Deus, mergulhar nas Escrituras, não é só frequentar a igreja. Você quer conhecer a palavra de Deus? Tá. Se eu leio Hebreus 10, e ali tem uma conclusão, lei e graça. Tá? E ali, se eu fui para a graça, mas quero viver nas práticas da lei, eu vou incorrer lá em capítulo 5 de 1 Coríntios, quando diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios se ouvira falar, de haver aquele que abusa até da mulher de seu pai. Eu, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, eu e vós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, digo que este tal imoral seja lançado na mão de Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Tá, eu dou uma sentença final dessa, presta atenção. Mas o texto diz, não julgueis, porque da forma que julgar será julgado. Tá, mas aqui está mandando o sacerdote dar um juízo. O profeta dá um juízo. Você quer o juízo? Porque se você quer a palavra fim, eu vou te dar a palavra fim. Só que eu coloquei você num limbo, eu coloquei você no fim, não tem misericórdia. Não há espaço para misericórdia. Essa palavra de Hebreus 10, há espaço para misericórdia? Não há espaço para misericórdia. E agora, como é que eu faço isso com um jovenzinho? Como é que eu faço isso com um irmão? Então o senhor prefere mantê-lo na ignorância? Não é mantê-lo na ignorância. É mostrar para ele a palavra. Ele quer descobrir a palavra, ele quer aceitar Jesus. Tá, e como é que eu vou ensinar ele isso? Num culto desses empolgados? Colocar vocês para tocar uma música agradável, colocar as luzes da igreja para piscar e pôr um monte de irmã na frente, ou irmãos para fazer um grupo de dança e tal, e a gente incentivar o povo a dançar, a festejar, eu vou ensinar Hebreus 10. E aí depois tem que ter teatro também. Então, mas aí que está. Eu acho que tudo isso é louvável, é aceitável e pertence à igreja, porém, tudo na sua dose. Isso não é uma constante, isso é um momento. Né? Como era esperado, eu era do tempo do teatro no fim do ano, eu e a pastora Carla, e a gente fazia peça teatral toda a virada do ano. A virada do ano era da igreja, tinha os comes e bebes, tinha tudo, e a gente fazia ali a virada na igreja, tinha o teatro, tinha todas as coisas certinhas. Então a gente precisa entender isso. E essa moçada de hoje, é mais difícil da gente fazer eles entender isso. Porque a gente oferta aqui no culto a palavra, aí vai para uma rede social, o outro oferta o quê? Ou seja, o pastor que mais faz sucesso hoje é o pastor piadista, não é o pastor que prega essa doutrina.
É complicado. E aí eu vejo igrejas maravilhosas aqui na nossa cidade, como as presbiterianas, como as batistas, né? Igrejas tradicionais, Assembleias de Deus, igrejas maravilhosas aqui, cheias do fogo do poder de Deus, que são vilipendiadas por esses imorais ou por esses usurpadores da graça, que detonam e destroem as nossas bases de juventudes, pregando para eles uma doutrina avacalhada, uma doutrina minimalista, uma doutrina do tudo pode, de um Cristo boy, de um Cristo legal, de um Cristo, né, que não sei de onde eles arrumaram esse Cristo, mas não é o Cristo da Bíblia. E aí nós vemos esses tentarem destruir essas igrejas que são baluartes, propagadoras da fé. Ou seja, você fez um seminário batista, eu tive a oportunidade de fazer um seminário nesse mesmo modelo na minha época. Era uma outra instituição, mas tinha a mesma pegada, entendeu? Ensinava-se a palavra. Hoje não. Toque de caixa, vamos. Precisamos e vamos fazendo. E aí surgem esses movimentos que estão destruindo nossas infâncias, né? Nossos departamentos infantis, adolescentes, jovens, e tirando essa moçada. Então, sim, enquanto eu puder, enquanto Deus me der a graça, enquanto eu tiver uma postura de liderança frente à igreja, sim. Qual que é o sonho de todo pastor? Ver os seus filhos no altar. Eu tenho meu filho no altar. Pergunta para o meu filho se é fácil ser meu filho. Tá aí, pode perguntar. É fácil ser filho do pastor, Johnny? Sim ou não? Tinha que virar a câmera para você aí. Não é fácil. A exigência é mais. Todo mundo acha que é um pastorzinho. Mas qual que é o meu sonho enquanto pastor? É ver meu filho no meu lugar. Sim. Vai acontecer? Não sei, pode ser que sim. Ensinado para isso foi. E hoje já estamos vendo que movimento, pastor Diego? Filhos de pastores que odeiam a igreja, que odeiam o pastor, que odeiam ou vão para o mundo. Não só desviam da igreja, como fazem coisas que deixam os seus pais no chinelo. Sim. Eu ouvi falar de muito filho de pastor que tá uma maconha desgraçada. Terrível. E não é só a questão das drogas, não é só a questão da bebida, não é só a questão da sexualidade, ou das questões de gênero. Eu estou falando que isso é uma amostragem de como os lares estão. Casamentos pastorais. Líderes também que hoje exercem o ministério que escolheram mal ou foram mal escolhidos. Tudo por quê? Porque durante esse período, essa transição, não ouviram os seus pastores. Não ouviram não. Todo mundo quer o sim. Infelizmente, eu sou pastor. Eu brinco às vezes com alguns pupilos, né? Alguns discípulos, e sejam da igreja, sejam dos meus cursos, né? Onde dou aula e também das atividades que tem, que não é fácil. Não é fácil ouvir o não. Não é fácil. O senhor fala que é como um sinal vermelho, né? Sim, é como se fosse aquele livrinho que você estuda para tirar carteira de habilitação. Um deles me disse, olha, cara, você parece só a placa, proibido parar e estacionar, proibido virar à direita, proibido virar à esquerda, proibido, porque quando a gente pega a Bíblia e a gente vai pregar a Bíblia, muita coisa que está aí hoje é totalmente contra a Bíblia, contra a palavra. Como andar de acordo com a palavra num tempo de libertinagem, de liberalismo tão grande quanto hoje? Não é fácil nem para nós que somos instruídos, que somos pastores. Você imagina para o membro
para o jovem inexperiente, para a criança, que recebe uma inserção de informação dioturnamente, diariamente, seja na rede social, seja... Sem contar que esse jovem, às vezes, não tem uma família estruturada também, né, pastor? Talvez venha só ele na igreja e Então, vem de um lar. não é nem questão de não estar estruturada. É estruturada. Toda família é estruturada. É que cada uma tem uma forma de estrutura. A questão é, Não, nós fala temos... não estruturado no padrão bíblico. Mas quando a gente fala de estrutura bíblica, como que... Vamos lá. Como que uma igreja pode dar estrutura ensinando aquilo que a Bíblia não diz? Que faz parte do corpo, do cerne da igreja. Da concepção enquanto eclésia. Ela ensina sobre coisas da filosofia ou dos astros, Por ou exemplo, ensina coisas o enterro da miséria. O enterro da miséria, né? Ou varrer a... Né? Tem tanta coisa que a gente não deve nem entrar no mérito. Mas é um reflexo. Entendeu? Eu tinha uma pessoa, uma época, uma das lideranças nossas, que ela pregava muito sobre um tipo de pecado. Era um tipo de pecado. E eu sempre via ela falando para os jovens tal, sobre aquele pecado. Um dia eu chamei e falei, peraí, às vezes a gente fala muito daquilo que a gente precisa ouvir. Você tem problemas com isso? Não. Aí um dia a pessoa saiu da igreja, simplesmente saiu. Chegou um dia aí, uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo, e saiu. Criou uma narrativa para justificar, e o que dói é isso, viu? As narrativas, porque não são verdades. A gente sempre criou uma narrativa. Eu, enquanto pastor, errei demais, presta atenção, errei muito. Eu cometi erros terríveis, porque eu não tinha quem me ensinava. E não é uma justificativa, nem uma narrativa. Culpa minha, porque eu podia ter colado em quem podia me ensinar. Mas a minha forma intransigente não permitia isso. O lobo solitário. Então eu cometi muitos erros. E aí... Mas erros que não eram estruturais, erros, cometi muitos erros. Né? Não foram erros morais, nem sexuais, erros de comportamento, de ser duro, de ser severo, de levar ali o texto de Hebreus 10, sabe? De forma cabal. Muito tempo. Mas o dia que essa pessoa chegou e fez essa narrativa, começou com aquela história, eu falei, olha, por favor, não faça isso. Você quer ir ter minha bênção, tchau. E foi. Pisou o pé fora da igreja, poucos dias depois, evidenciou nas redes sociais tudo aquilo que ela falava e pregava e forçava os liderados dela a não fazer. Porque ela tinha conhecido um outro grupo de pessoas, um outro tipo de igreja, um outro tipo de linguajar, uma igreja que não tinha base teológica, base bíblica. Uma dessas igrejas que promete vitória, né, usando o nome de Cristo. A pessoa entrou numa espiral destrutiva. E assim está. E assim vai continuar. E assim são outros. Eu acho que muitos jovens estão sendo movidos por sensações e não por fé. Desejos, percepções, sensações, pulsões, impulsos. Momento. Esse é o grande problema. Talvez a palavra é essa. É o momento. É o que nós discutimos num desses podcasts aí sobre aquele autor, o Zygmunt Bauman, que ele fala sobre as sociedades líquidas, as relações líquidas, né, dos relacionamentos rápidos.
É como uma pedra de gelo se solidifica e se liquefaz rapidinho. Então a gente está vivendo essa era de tudo muito rápido, relacionamentos rápidos, casamentos rápidos, beijos rápidos, pulsões rápidas, desejos rápidos, vontades rápidas, ministérios rápidos, tudo rápido. Porque um dia desse, numa dessas reuniões de trabalho, eu constatei uma coisa triste num grupo de pessoas, né? Eu fiz uma seguinte pergunta: fulano, você conhece fulano? Ambos estão juntos no mesmo grupo, no mínimo 4 anos, pouco mais. Você sabe o que é você estar no mesmo grupo por quase 5 anos e você não conhecer a pessoa do seu grupo que está ali com você toda semana? Não é uma evidência triste? Acho que nem na escola acontecia isso. Nem na faculdade acontecia isso. Na faculdade não permite que aconteça isso. Tanto é que tem os grupos são revezados, são vários grupos de vários, né, para que você aprenda a interagir com pessoas e lidar com pessoas e com pessoas diferentes. E aí a gente vê isso dentro dos departamentos das igrejas. Pessoas que estão no mesmo lugar e não se conhecem. E isso aqui tudo é sobre comunhão. É sobre comunhão. É claro que é uma evidência lá de Cristo, e vamos encerrar com essa palavra. Se eu chamar a tua atenção para os apóstolos, você viu que um grupo tão pequeno de 12, quantas divergências? Quantas opiniões diferentes? Tinha desde o desapercebido, ou seja, aquele que está nem aí para nada, só está junto, que depois desaparece na história, não aparece mais na história. Com a morte de Cristo na cruz, ele desaparece. Ou fica ali até o comecinho do Atos, depois você não vê mais falar do cidadão. Até mesmo aquele que trai, aquele que vende por moedas, aquele que come, mete a mão na mesa, aquele que desmerece o nome, entendeu? Aqueles que esqueceram da história. Vamos lá. Jesus morreu. Para onde os apóstolos foram? Para onde eles foram? Alguns foram pescar. Voltaram para as suas velhas práticas. Quando? Uma semana depois? Não. No dia seguinte. Triste, sim. Abalado, talvez. Mas voltaram a fazer a mesma coisa. As pessoas, elas entram na sua vida e saem da sua vida e vão fazer a mesma coisa. Sim. Por quê? Porque esses valores hoje, essa era moderna, quando eu falo para você aqui de algumas igrejas tradicionais, igrejas que são precursoras, né? Se você pega ali materiais do Spurgeon, né? de tantos outros autores, Chaplin, e você vai ver homens que escreveram a nossa história, pessoas que sofreram. Vamos lá. E se a gente tiver uma grande perseguição religiosa agora? Nesse momento? Quem não tem raiz, infelizmente, não prevalecerá. Então esse bate-papo nosso está ficando sério e esquisito, não está não? Sim. Então, só que, respondendo a sua pergunta e finalizando com isso, eu vejo hoje na nossa igreja que a gente tem jovens maravilhosos, como sempre tivemos. Eu tive jovens aqui que passaram pela igreja, que não estão mais hoje aqui, que deixaram sua marca na história da igreja. E a igreja deixou a marca nela. Ela pode estar idosa, que ela vai lembrar da Igreja Apostólica Iada, vai lembrar do pastor Luiz, da pastora Carla, de todos os jovens da igreja, de todos os membros, vai lembrar. A gente vai lembrar deles, é recíproco. Sim. Histórias boas, histórias não tão boas. História ruim, tá, perspectiva, mas eu acho que não. Entendeu? Ah, mas o senhor está sendo aí um pouco jocoso, um pouco... Não. Infelizmente, ou felizmente, eu sou muito verdadeiro naquilo que falo. Tem hora que sofro por causa disso, tem hora que não. Porém, é verdade, a gente tem aqui história.
Quando a gente entra nas redes sociais da igreja e olha fotos do passado, está ali, a identidade está ali. Quando eu olho fotos, né? Estava mostrando para você agora há pouco, tem uma foto aqui, né? Tem uma foto aqui. Essa foto aqui tem pessoas que, se você me perguntar a história de cada uma aqui, até do dia da foto, você se lembrou do dia da foto. Quando você viu a primeira imagem, né? Ficou. O que estava acontecendo nesse período, o como era, o porquê. Essa foto tem história. Tem um porquê dessa foto, tem um dia. Então, seja fotografias hoje digitais, ou seja fotografias reveladas, cada um de nós tem uma história. Hoje, numa visita na casa de uma irmã, a hora que eu entrei na sala, eu perguntei, olha, mudou alguma coisa aqui, eu não estou vendo mais algumas fotografias. Ela falou, não, tá lá embaixo. Aí mudou, é porque mudou a estante, né? Colocou as fotografias. Eu falei, eu não estou me achando aí. Né? Não, está aqui sim, está aqui. É que colocou numa outra área. Então, às vezes a gente quer apagar as nossas fotos, nossa identidade, nossa história. Nossa história é a nossa história, acabou. Outras pessoas podem vir fazer parte, vai ser bom, vai ser ruim, mas é a nossa história. Verdade. Respondi sua pergunta? Sim. Até deixou uma ministração no final sobre os apóstolos aí, que mesmo como Pedro, um homem impulsivo, pusilânime, mesmo como Tomé, um homem que desconfiou, né? Não creu, mesmo como o próprio João, homens imaturos Sim. da época, homens que não estavam prontos. Até o próprio Jesus disse para Pedro, Pedro, quando você se converter... Cuida dos seus irmãos, cuida 22 de Mateus. Essa ministração é muito forte, porque o evangelho chegou até nós por causa desses 12 homens que no princípio estavam despreparados. Despreparados, imaturos. E assim os jovens podem estar despreparados, mas se eles perseverarem, se eles se deixarem se moldar pela fé, eles podem espalhar o evangelho para o mundo todo. Isso é muito forte, cara. Qual é a única, talvez a única coisa que pode fazer esses homenzinhos fazer história? É um bom curso teológico? Ajuda. É a escola bíblica? Perfeito, maravilhoso, ajuda. Mas é amar verdadeiramente. Tá? Nós vivemos essa era das paixões, dos desejos, das atrações físicas, sexuais. E essa juventude às vezes não tem descoberto que é amor. Esses meninos, né, esses jovens homens apóstolos inexperientes, ficaram 3 anos e meio ali sendo preparados diretamente com o mestre, né? Eu fico imaginando aí o nosso amigo Tomé. Tomé viu ressurreições, Tomé viu curas, viu multiplicações de pães e peixes, viu coisas sobrenaturais e mesmo assim duvidou. Pedro andou com Jesus, conversou com Jesus, viu Jesus na sua forma original, né? Transfigurado. Fez até uma proposta, né, nessa reunião de trabalho, Jesus numa reunião de trabalho discutindo sobre a crucificação. Ele assistiu à discussão da crucificação e ele estava preocupado em fazer 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. E os outros, que depois, né, na discussão lá do 14 de João, né, Filipe perguntando, mostra-nos o Pai, basta. Felipe, tanto tempo estou com vocês e ainda... Essa é a realidade, a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Né? Tem uma música do Armando Filho que fala, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Jesus. Então a gente fica nos nossos complexos de inferioridade, complexos interiores, né? E esquece que a gente é alguém. Sim. Esquece que a gente também é pessoa. Então eu vejo esses jovens hoje e eu vejo potencial. Nos jovenzinhos que eu vejo aqui, eu vejo, né, hoje discutir bastante sobre ministração e sobre o Vinícius, talvez aí, quem sabe, um pastor para me suceder. Você imaginou que glória, pastor Diego?
ter como sucessor o filho, ou o filho de outra, né, uma neto de uma pastora, você um dia chegar e passar o cajado e falar assim, combati o bom combate, terminei a carreira e conservei a fé. O que é conservar a fé? É ser exemplo para essa garotada até o último dia. Sim. Não ser mais um pastor adúltero, não ser mais um pastor ladrão, não ser mais um pastor medíocre, não ser mais um pastor mesquinho, mais um pastor que vai ofender a fé, ou um desses, né, que a gente vê por aí. Eu acho que essa é a nossa missão enquanto pastores para essa juventude, continuar sendo exemplo. Ainda que o mundo não dê, que nós demos o exemplo. Então, essa é a discussão nossa hoje. Eu acho que a gente fecha isso com chave de ouro. Quero te agradecer por esse bate-papo. Quero agradecer a todos que vão assistir, que estão assistindo esse bate-papo gostoso aqui. E quero pedir a vocês que sigam nosso canal no YouTube, Facebook, Instagram. E se tiver oportunidade, venha congregar conosco, venha assistir um culto na nossa casa. Vai ser uma honra e um prazer estar com você e com toda a sua família. Obrigado. Só um adendo também, esse nosso bate-papo também vai estar disponível nos podcasts aí, tá? Apple, Deezer, Spotify. Então confere aí. Deus abençoe. Obrigado.